Como ouvir a voz de Deus no silêncio da noite e viver em sua presença. Será que Deus realmente fala no silêncio da noite? Ou será que essa voz que ecoa dentro de nós é apenas fruto da nossa imaginação? Essa pergunta já atravessou o coração de muitos, e talvez seja a mesma que você carrega agora, em meio a tantas noites de solidão, dúvidas e pensamentos que parecem não se calar. A verdade é que quando o mundo inteiro adormece e as vozes humanas se calam, o céu continua ativo, buscando corações dispostos a ouvir. O silêncio da noite não é vazio, mas um convite para entrar em uma dimensão onde a presença de Deus deixa de ser apenas teoria e se torna experiência real. Imagine-se deitado, a escuridão cercando o quarto, nenhum som além da sua própria respiração. É nesse cenário que o Espírito Santo escolhe falar, porque ele sabe que os ruídos do dia já não estão competindo pela sua atenção. O que antes era momento de medo, de lembranças dolorosas ou até de ansiedade sobre o futuro, pode ser transformado em um altar secreto, onde cada batida do coração se torna parte da conversa entre você e o Criador. E é justamente nesse lugar que você descobrirá que Deus não apenas fala, mas deseja ser ouvido com clareza. Há quem pense que ouvir a voz de Deus seja privilégio de profetas ou de pessoas extraordinárias, mas não é. A Bíblia nos mostra em João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa promessa não é restrita a um grupo seleto, é para todo aquele que se entrega. Ouvir a voz de Deus na noite não depende de títulos ou dons especiais, mas de uma disposição simples. Calar as vozes interiores que nos distraem e abrir espaço para o sussurro suave do Espírito. É como aprender a diferenciar o som da chuva de madrugada. Quem presta atenção distingue cada detalhe, mas quem está ocupado não percebe nada. Talvez você já tenha tentado buscar respostas de Deus em meio ao barulho do dia e se frustrou, achando que ele estava distante. Mas e se o problema não fosse a ausência da voz, e sim o excesso de distrações? É durante a noite, quando tudo desacelera, que o Espírito Santo encontra o ambiente perfeito para falar diretamente ao coração. É por isso que tantas vezes você sente algo diferente quando acorda de madrugada sem motivo aparente. Não é apenas insônia, pode ser o próprio Deus chamando sua atenção. O silêncio da noite também revela nossas vulnerabilidades. É quando lembranças voltam, quando medos se intensificam e quando pensamentos parecem gritar. Mas é justamente nesse contraste que a voz de Deus se torna mais clara. Ele não compete com o barulho. Ele espera o momento em que o coração está despido de defesas para se revelar de forma íntima e transformadora. O que para muitos é um vazio, para você pode ser o cenário do encontro mais profundo da sua vida com o Pai. A questão é, você está disposto a ouvir? Porque Deus não fala apenas para dar ordens, mas para construir comunhão. Sua voz carrega cura, restauração e consolo. Uma palavra dele pode acalmar tempestades interiores e transformar noites de aflição em noites de paz. Se hoje você sente que o peso da vida se intensifica quando todos dormem e você permanece acordado, saiba que essa pode ser a oportunidade que o Senhor está usando para se aproximar de você. Esse vídeo não é apenas sobre aprender uma técnica, mas sobre despertar uma consciência espiritual. É sobre abrir os ouvidos da alma para perceber que, no silêncio da noite, Deus não apenas fala, ele se aproxima, envolve e transforma. E ao longo dessa jornada, você vai descobrir que não precisa temer a escuridão, porque a luz da presença dele é suficiente para iluminar até os cantos mais escondidos do seu coração, o mistério do silêncio noturno. O silêncio da noite é um mistério que muitos evitam, mas que Deus usa como chave para abrir portas espirituais.
Não se trata apenas da ausência de sons, mas de uma atmosfera em que o Espírito Santo encontra espaço para se manifestar. O que parece vazio é, na verdade, um campo fértil para a revelação. O mundo associa o silêncio à solidão, mas para Deus, o silêncio é a linguagem pela qual Ele ensina os seus filhos a reconhecerem a sua voz. É nesse ambiente, sem distrações externas, que os ouvidos espirituais começam a perceber aquilo que durante o dia passaria despercebido. Se você parar para pensar, as maiores transformações na Bíblia aconteceram em momentos silenciosos. Elias, no Monte Horebe, esperava encontrar Deus no fogo, no vento ou no terremoto, mas foi no sussurro suave que a voz divina se revelou. Esse detalhe nos mostra algo profundo. A voz de Deus não é ruidosa, ela não invade a força, mas se deixa ouvir por quem tem disposição de prestar atenção. Esse mesmo princípio se aplica às suas noites. Quando tudo ao redor se cala, o Criador fala de maneira mais clara. A quietude, que para muitos é incômoda, é o terreno em que Deus planta sementes de discernimento, paz e direção. O silêncio noturno também desnuda o coração. Durante o dia, é fácil se esconder atrás das tarefas, das conversas e da correria. Mas quando chega a noite, não há disfarce e as inquietações internas aparecem com mais intensidade. É justamente aí que a presença de Deus age com poder, transformando aquilo que parecia um peso em oportunidade de intimidade. A quietude obriga a olhar para dentro, mas também abre espaço para ouvir de cima. O que antes era sufocante pode se tornar libertador quando você entende que o silêncio não é abandono, mas convite. Muitos rejeitam esse convite e preenchem a noite com ruídos artificiais, buscando distrações que anestesiam a alma. Mas quem ousa abraçar o silêncio descobre que não está sozinho. É como se o próprio céu estivesse inclinado sobre a terra, esperando um coração disposto a ouvir. A voz de Deus no silêncio é como uma brisa suave que não se percebe à distância, mas que toca profundamente aquele que se aproxima. Quanto mais se aprende a amar esses momentos, mais a presença dele se torna palpável, até que o quarto se converte em um santuário. O mistério está em compreender que Deus não precisa de sons altos para se comunicar. Ele fala na calma, nos intervalos, nas pausas que parecem insignificantes. É como uma melodia que só pode ser apreciada quando os ruídos cessam. No silêncio da noite, Deus revela segredos que não seriam ouvidos na agitação do dia. Ele usa a calma para moldar a mente, aquietar o coração e preparar você para algo maior. É por isso que, ao invés de fugir do silêncio, você deve buscá-lo como quem procura um tesouro escondido. Porque ali, no lugar onde muitos se sentem desconfortáveis, está o segredo da comunhão profunda. No silêncio noturno, Deus não apenas fala, Ele transforma o vazio em encontro e o medo em confiança. Quando o mundo dorme, o céu sussurra. Há algo sobrenatural que acontece quando a terra repousa. Enquanto milhões se entregam ao sono, o espírito continua desperto, movendo-se em busca daqueles que, mesmo cansados, escolhem permanecer atentos à presença de Deus. É nesse contraste que o céu sussurra, porque a quietude da madrugada abre uma janela espiritual única. Quem se levanta no silêncio da noite para buscar a Deus, entra em um território de revelação reservado apenas aos que têm fome e sede da sua voz. O mundo repousa, mas o trono de Deus não conhece descanso. E aqueles que o procuram encontram respostas que durante o dia pareceriam impossíveis de alcançar. A Bíblia mostra isso em várias passagens. Samuel, ainda menino, ouviu a voz de Deus em plena noite, quando até o sacerdote Eli já dormia. Foi no silêncio do templo, enquanto todos descansavam, que o chamado divino ecoou pela primeira vez em sua vida. Isso nos mostra que a madrugada carrega um peso espiritual extraordinário. Não porque a hora seja mágica em si,
mas porque Deus se revela a quem se dispõe a buscá-lo quando tudo está em silêncio. É como se o céu aproveitasse o momento em que as distrações humanas diminuem para se inclinar mais perto daqueles que o desejam. Muitos testemunhos mostram que as maiores experiências de intimidade com Deus surgem nesses instantes. Quando a casa está em silêncio, quando o barulho da cidade diminui, quando o coração está despido da pressa, o Espírito Santo fala com clareza surpreendente. É por isso que tantas vezes alguém acorda sem motivo durante a madrugada com uma inquietação que não entende. Não é acaso, mas um convite divino. O céu está chamando e apenas quem responde descobre o tesouro escondido nesses momentos. O privilégio de buscar a Deus enquanto o mundo dorme é indescritível. É como estar a sós com o Criador em um encontro particular. Não há plateia, não há distrações, não há correria. É nesse ambiente que segredos são revelados, promessas são lembradas e feridas são curadas. O céu sussurra não com palavras barulhentas, mas com sinais que o coração reconhece. Uma paz repentina, uma lembrança de promessa esquecida, uma convicção silenciosa de que você não está sozinho. Esse é o tipo de revelação que não se encontra no meio do dia agitado, mas apenas na intimidade noturna com Deus. Quem se acostuma a buscar a presença de Deus enquanto todos dormem, experimenta um nível de comunhão difícil de descrever. É como se cada noite se transformasse em um altar secreto, em que o quarto deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um lugar sagrado. Enquanto a terra se cala, o céu canta, e quem está desperto para ouvir nunca mais será o mesmo. Os inimigos da escuta espiritual à noite. Ouvir a voz de Deus na noite é possível, mas existem inimigos silenciosos que tentam bloquear essa experiência. O primeiro deles é a aceleração dos pensamentos. Durante o dia, a mente acumula preocupações, tarefas, conversas e problemas não resolvidos. Quando a noite chega, em vez de descansar, muitos se veem reféns de uma enxurrada de pensamentos que parecem gritar ainda mais alto no silêncio. Essa confusão mental ocupa o espaço onde o espírito deseja sussurrar. Não é que Deus não fale, mas a mente barulhenta cria um ruído interno que impede a percepção da voz divina. Outro inimigo é o ruído emocional. Muitas pessoas carregam feridas, culpas, medos e mágoas que se intensificam à noite. O coração inquieto se torna uma prisão que ecoa vozes de acusação e desesperança. Enquanto essas vozes dominam, a alma fica insensível ao toque suave do espírito. É como tentar ouvir uma melodia suave em meio a uma tempestade de trovões. É preciso aprender a silenciar essas emoções pela entrega consciente a Deus, permitindo que Ele trate a raiz da dor e transforme o peso em descanso. O cansaço espiritual também se apresenta como um obstáculo real. Não é apenas o corpo que se esgota, mas a alma que se sente enfraquecida pelas lutas diárias. Chegar ao fim do dia sem forças pode parecer motivo para desistir de buscar a Deus, mas é justamente nesse estado de fraqueza que a presença dele se manifesta com poder. Paulo declarou em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando reconhecemos nosso limite, abrimos espaço para o ilimitado agir do Senhor. Além desses inimigos, há também a distração intencional. Muitos preferem preencher o silêncio da noite com telas, músicas ou conversas superficiais para não encarar a própria alma. Esse hábito, embora pareça inofensivo, rouba a oportunidade de entrar em contato profundo com a voz de Deus. O inimigo espiritual sabe que o silêncio da noite é uma chave poderosa e fará de tudo para mantê-lo ocupado. É por isso que a disciplina de desligar os ruídos externos é tão essencial para experimentar a presença divina. Vencer esses inimigos não significa viver sem pensamentos ou emoções, mas aprender a ordená-los diante de Deus.
Significa entregar cada ansiedade em oração, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 6, e abrir espaço para que a paz que excede todo o entendimento guarde o coração. Quando isso acontece, o campo interior fica livre para que a voz de Deus seja ouvida com clareza. A vitória sobre esses obstáculos é, em si mesma, parte da experiência de intimidade. Cada barreira vencida abre um caminho mais profundo para a comunhão. Assim, a noite deixa de ser território de medo e inquietação e se torna território de revelação. O inimigo tenta sufocar, mas o Espírito Santo está pronto para libertar. A chave é reconhecer quais vozes estão tentando dominar o coração e escolher conscientemente abrir espaço para o sussurro do Criador. Quem ousa calar os ruídos, descobre que o silêncio da noite não é vazio, mas cheio da presença de Deus. O segredo da respiração espiritual. Existe um detalhe muitas vezes ignorado, mas que pode se tornar um canal poderoso para ouvir a voz de Deus no silêncio da noite. A respiração. Não falo apenas do ato físico de inspirar e expirar, mas de compreender como cada movimento do corpo pode se alinhar com a presença do Espírito. Quando a mente está agitada e o coração aflito, a respiração se torna acelerada, curta e pesada. Mas quando você decide conscientemente respirar com calma, entregando cada sopro a Deus, algo muda dentro de você. O corpo se aquieta, a alma encontra descanso e o coração abre espaço para perceber o sussurro divino. A respiração foi o primeiro presente dado ao homem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Desde o princípio, o ar que enche nossos pulmões é sinal da ligação direta com o Criador. Quando você se deita à noite e inspira profundamente, pode transformar esse gesto natural em um ato espiritual. Inspirar se torna reconhecer a presença de Deus. Expirar se torna entregar a Ele suas preocupações, dores e medos. Esse ritmo simples cria uma ponte entre o corpo e o espírito. Muitos homens e mulheres de fé aprenderam a usar a respiração como forma de oração. Não é uma técnica vazia, mas uma prática de entrega. Ao inspirar, você pode dizer em silêncio: Senhor, eu recebo o teu espírito. Ao expirar, declarar: eu te entrego meu peso. Essa repetição cria uma harmonia interior, onde a ansiedade perde força e a voz de Deus encontra clareza. É como se cada respiração fosse um lembrete de que Ele está presente, sustentando sua vida a cada instante. O segredo está em transformar a noite em um espaço de reconciliação consigo mesmo e com Deus. Em vez de lutar contra os pensamentos que o perturbam, você os entrega no ritmo da respiração. Esse ato simples silencia as vozes interiores que tentam dominar e abre o coração para ouvir a voz que realmente importa. Deus não compete com o barulho da mente. Ele fala quando encontra um coração disposto a desacelerar e respirar em sua presença. Ao praticar a respiração espiritual, você perceberá que o corpo se torna cúmplice da alma. O coração desacelera, os músculos relaxam e uma paz suave se instala. É nesse estado que a voz de Deus se torna nítida, não porque Ele fale mais alto, mas porque você finalmente se coloca na frequência certa para escutá-lo. Cada inspiração se torna encontro, cada expiração se torna entrega. O quarto silencioso se converte em templo e o simples ato de respirar se torna oração. Essa prática não substitui a oração verbal ou a leitura da palavra, mas cria um ambiente em que ambas fluem com naturalidade. Quando o corpo repousa e a mente se acalma, o coração se abre com mais facilidade para receber direção e consolo do Espírito Santo. No silêncio da noite, a respiração espiritual se transforma em um segredo poderoso para mergulhar na presença de Deus e experimentar sua voz de maneira íntima e profunda. A voz que não vem de fora.
Muitos esperam ouvir Deus como se ele fosse falar com uma voz audível que rompe o ar, mas a verdade é que a voz dele não se manifesta como um som externo que compete com os ruídos da vida. A voz de Deus não vem de fora, mas ecoa dentro do coração, em um lugar tão profundo que nenhuma outra voz humana consegue alcançar. Ela não grita, não invade, não pressiona. Ela sussurra com mansidão, trazendo uma certeza que não se explica, mas se sente. Quando o Espírito Santo fala, a mente pode até duvidar, mas o coração sabe que é real, porque junto com a palavra vem a paz que só pode vir do alto. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, "Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá." Esse é o selo que diferencia a voz de Deus de qualquer pensamento humano ou influência externa. A voz que vem dele não causa ansiedade, não aumenta o peso, não traz confusão. Ao contrário, mesmo quando corrige, transmite descanso, porque não fala para acusar, mas para transformar. Isso é essencial de entender, porque muitas vezes as pessoas confundem a voz de Deus com os ecos dos próprios medos ou com as sugestões do inimigo. A prova está no efeito. A voz do medo paralisa, mas a voz de Deus liberta. Essa voz interior não é inventada pela mente. Ela nasce do espírito e alcança o coração. É como uma chama acesa no escuro. Pequena no início, mas suficiente para iluminar todo o ambiente interno. Deus não precisa usar barulho para se fazer ouvir, porque quem ama reconhece até os gestos mais discretos. O silêncio da noite se torna o palco perfeito para essa experiência, pois sem as distrações do dia, fica mais fácil distinguir o que é divino do que é humano. Quantas vezes você já sentiu uma convicção repentina, como se alguém tivesse colocado uma certeza dentro de você sem explicação? Quantas vezes, em meio ao caos, surgiu uma paz inesperada que não combinava com a situação ao redor? Essa é a voz de Deus. Não é um som físico, mas um testemunho interno que o Espírito planta em nosso ser. Romanos capítulo 8, versículo 16, afirma que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso mostra que a comunicação divina não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora, no lugar onde a identidade é confirmada e o coração encontra repouso. Ouvir essa voz exige sensibilidade e prática. É como aprender a reconhecer o tom de alguém amado em meio a uma multidão. No começo, pode parecer difícil separar as vozes, mas quanto mais tempo você passa com ele, mais clara se torna a percepção. A noite, com seu silêncio natural, é um presente de Deus para desenvolver essa intimidade. Enquanto todos dormem, você tem a chance de treinar os ouvidos espirituais e descobrir que não precisa de barulho celestial para ter certeza de que o céu está falando. Essa voz interior não é apenas guia, mas também consolo e força. Ela lembra promessas esquecidas, traz à tona versículos no momento certo e confirma que você não está sozinho. Quando você aprende a confiar nesse sussurro suave, descobre que não há distância entre você e Deus, porque Ele habita dentro de você. O silêncio da noite, então, deixa de ser vazio e se torna o espaço onde a voz que não vem de fora se manifesta com clareza, moldando sua vida e transformando sua caminhada de fé. Histórias bíblicas da voz de Deus na noite. Desde os tempos antigos, a noite foi cenário escolhido por Deus para falar com seus servos e revelar mistérios. Samuel, ainda menino, ouviu seu nome ecoar no templo enquanto todos dormiam. A princípio, ele confundiu aquela voz com a de Eli, mas depois entendeu que era o próprio Deus chamando-o para um propósito maior. Essa narrativa em 1 Samuel capítulo 3 mostra como a madrugada pode ser tempo de revelação e chamado, mesmo para os que ainda estão aprendendo a discernir a voz do Criador. Outro exemplo marcante está na vida de Salomão.
Foi durante a noite, em um sonho, que Deus lhe ofereceu algo extraordinário. Pedir o que quisesse. Ao invés de riquezas ou poder, ele pediu sabedoria para governar o povo. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, está escrito que o Senhor apareceu a Salomão em Gibeão, em sonhos, e ali lhe concedeu aquilo que transformaria toda a sua história. O detalhe está em perceber que a noite foi o cenário onde Deus se inclinou para um coração sincero, disposto a buscar algo além do imediato. José, o pai terreno de Jesus, também recebeu direções fundamentais de Deus em sonhos noturnos. Foi assim que soube que deveria acolher Maria sem medo. Foi assim que recebeu a ordem de fugir para o Egito para proteger o menino. E, novamente, foi assim que recebeu instruções para retornar em segurança. Em cada episódio, o silêncio da noite se tornou um canal para a proteção e cumprimento do plano divino. Mateus capítulos 1 e 2 relatam esses momentos em detalhes, mostrando que o descanso do mundo é frequentemente o horário em que o céu envia suas mensagens mais decisivas. Até mesmo o apóstolo Paulo foi marcado por revelações noturnas. Em Atos, capítulo 16, versículo 9, ele teve uma visão durante a noite de um homem da Macedônia pedindo ajuda. Essa visão direcionou toda a sua missão evangelística e expandiu o alcance do evangelho. O que parecia apenas mais uma noite de descanso se transformou em um momento em que o Espírito Santo abriu novos caminhos para a obra de Deus. Essas histórias bíblicas não estão registradas apenas como curiosidade, mas como padrão espiritual. Elas mostram que a noite, com seu silêncio e intimidade, continua sendo um tempo privilegiado em que Deus fala com clareza. Não é coincidência, é propósito. O Criador escolhe a madrugada para falar porque é quando os corações estão mais receptivos, menos distraídos e mais vulneráveis à sua presença. Se ele falou com Samuel, Salomão, José e Paulo, por que não falaria com você também? O mesmo Deus que se revelou nas madrugadas do passado, ainda hoje, se inclina para aqueles que se dispõem a ouvi-lo no silêncio da noite. Cada vez que você desperta de repente, sem entender o motivo, lembre-se dessas histórias e perceba que pode ser o próprio céu chamando seu nome. Esse mesmo Deus que transformou noites comuns em encontros extraordinários, deseja fazer da sua noite um espaço de revelação e intimidade. A presença que transforma o quarto em santuário. Um quarto pode parecer um espaço comum, onde se dorme, se repousa ou se esquece do dia. Mas para Deus, esse mesmo lugar pode ser transformado em um santuário de intimidade e revelação. Não importa o tamanho, a decoração ou a simplicidade. Quando você decide conscientemente consagrar aquele ambiente à presença de Deus, o que era apenas um espaço físico se torna território espiritual. O céu não precisa de catedrais para descer, basta um coração entregue e um ambiente disponível. E a noite é o cenário perfeito para essa transformação acontecer. A atmosfera espiritual do quarto muda quando você o dedica à comunhão. Algo acontece quando você apaga as luzes, silencia os aparelhos, se ajoelha, fecha os olhos e diz: Senhor, este espaço é teu. Há um tipo de reverência que se instala quando a presença de Deus é convidada. O ar parece mais leve, a mente mais clara, o coração mais sensível. É como se os anjos fossem enviados para guardar aquele lugar e a alma encontra segurança, mesmo em meio à escuridão. O quarto vira altar, as lágrimas viram oferta e o silêncio vira voz. Você não precisa de velas, incenso ou símbolos religiosos. A única condição é o desejo genuíno de se encontrar com o Pai. Quando a presença dele entra, tudo se altera. O medo dá lugar à confiança. A tristeza cede espaço à esperança e a solidão se dissolve na companhia do Espírito Santo. Deus não é atraído por sofisticação, mas por sinceridade.
Ele não busca performance, mas verdade. E quando encontra um lugar onde é desejado, ele se revela com ternura e glória. Consagrar o quarto à noite é um ato espiritual poderoso. Você pode começar desligando tudo o que distrai. Pode colocar uma música suave que inspire adoração, ou simplesmente ficar em silêncio. Pode ler um trecho das Escrituras em voz baixa e deixar que a palavra ecoe no ambiente. Pode orar sem pressa, falando como quem conversa com um amigo. E, sobretudo, pode ouvir, porque quando o coração fala, Deus escuta. Mas quando o coração escuta, Deus fala. Cada noite pode ser diferente. Às vezes ele vai te visitar com uma paz inexplicável. Outras vezes com lágrimas e quebrantamento. Em certos momentos, com convicções profundas e direção clara. E em outros, apenas com a certeza silenciosa de que você não está sozinho. Mas todas essas formas são manifestações da sua presença. Nenhuma é melhor que a outra. Todas são sagradas. O segredo é não esperar um tipo específico de resposta, mas se abrir completamente para o que Ele quiser fazer. Quando você transforma seu quarto em santuário, a vida inteira começa a mudar. Você dorme em paz, acorda com esperança e passa o dia com mais sensibilidade espiritual. Sua alma se habitua à presença e aquilo que antes era apenas um momento de oração se torna uma jornada contínua. O espaço físico se torna extensão do espiritual. E à medida que esse hábito se firma, seu interior vai sendo moldado. As noites deixam de ser apenas fim de dia e passam a ser começos de algo eterno. O teste da paz. Como saber se é a voz de Deus? Uma das dúvidas mais comuns entre aqueles que buscam ouvir a Deus é saber se a voz que escutam em seu interior é realmente do Senhor ou fruto da mente, das emoções ou até de influências externas. No silêncio da noite, quando pensamentos se intensificam e sentimentos afloram, essa dúvida pode ser ainda mais forte. Por isso, entender como discernir a origem dessa voz é essencial para uma vida espiritual equilibrada e profunda. E a chave para esse discernimento é algo que nunca falha: a paz. A paz verdadeira não é a ausência de problemas, mas a presença de uma certeza interior que permanece firme mesmo quando tudo ao redor é incerto. A voz de Deus nunca chega acompanhada de confusão, ansiedade ou desespero. Pelo contrário, ela traz repouso à alma. Mesmo quando confronta, direciona ou corrige, a presença dessa voz gera paz. É como se tudo dentro de você se aquietasse e dissesse: é isso. A mente pode não compreender, mas o espírito reconhece. Essa paz é como um selo do céu, uma assinatura divina que confirma: sou eu que estou falando. Colossenses capítulo 3, versículo 15, afirma que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nossos corações. Isso significa que a paz é mais do que um sentimento bom. Ela é um sinal espiritual, uma ferramenta de discernimento. Quando você ouve algo em seu coração e sente inquietação, agitação ou confusão, é necessário parar e questionar: isso vem de Deus ou do meu medo? Vem do Espírito ou da minha carne? Já quando você ouve e sente uma calmaria que invade o ser, mesmo diante de algo desafiador, pode saber: essa é a voz do Pai. O teste da paz é poderoso, porque a paz não pode ser forçada. Você pode tentar se convencer de algo, pode tentar calar sua consciência, pode até argumentar com a mente, mas não consegue fabricar uma paz verdadeira. Ela só pode ser gerada pela presença de Deus. E quando ela vem, tudo muda. O corpo relaxa, a mente desacelera e o coração encontra estabilidade. Esse é o lugar onde a voz de Deus habita. É importante também entender que a paz de Deus não anula a responsabilidade de obedecer. Às vezes, Ele fala algo que nos tira da zona de conforto, que exige coragem, mudança ou perdão. Mas mesmo assim, a paz está lá. Ela não significa facilidade, mas confirmação.
É a paz que grita silenciosamente: eu estou com você, mesmo que doa. E é essa presença tranquila que diferencia a direção divina de qualquer impulso emocional passageiro. Quando você se acostuma a discernir a voz de Deus pela paz, sua vida se torna mais leve e suas decisões mais seguras. Você não precisa correr para perguntar a outros, nem depender de sinais externos. Basta olhar para dentro e perguntar: isso me deixa em paz com Deus e com minha consciência? Se a resposta for sim, siga com confiança. Se houver inquietação, mesmo que pareça certo aos olhos humanos, pare e ore mais uma vez. O Espírito Santo é fiel para confirmar o que vem do céu. No silêncio da noite, a voz de Deus pode se manifestar de várias formas. Uma lembrança, uma frase, uma imagem, um versículo, um pensamento persistente. Mas independentemente da forma, o conteúdo sempre virá envolto em paz. E é por essa paz que você saberá que não está ouvindo a si mesmo, nem ao medo, mas ao Criador. A voz de Deus pode ser sutil, mas jamais será contraditória com a paz que Ele mesmo prometeu dar àqueles que o amam. A voz de Deus como convite e não apenas direção. Muitos se aproximam de Deus esperando respostas, comandos ou soluções rápidas. Esperam que Ele fale para dar uma ordem, para dizer vá, não faça, escolha isso, evite aquilo. Mas quem conhece a essência do coração do Pai entende que sua voz vai muito além de uma bússola moral ou de uma agenda de instruções. A voz de Deus, antes de ser um direcionamento, é um convite. Um convite para a comunhão, para a intimidade, para o relacionamento vivo. Deus não quer apenas conduzir seus passos, Ele quer caminhar com você. A voz do Espírito Santo não é como a de um chefe que dita tarefas e espera execução. Ela é como a de um pai que convida o filho para se sentar ao seu lado. É um chamado para estar junto, para dividir silêncio, para compartilhar o coração. Mesmo quando Deus não diz nada de novo, sua presença fala. Às vezes, o que Ele deseja não é que você faça algo, mas que apenas fique ali com Ele. É nesse estar, nesse permanecer, que a alma é curada e moldada. Em Marcos, capítulo 3, versículo 14, está escrito que Jesus escolheu os 12 para que estivessem com Ele. O chamado não começou com a missão, mas com a convivência. Antes de enviar, Ele chamou para perto. Esse padrão permanece até hoje. A voz de Deus não vem apenas para apontar caminhos, mas para atrair você para perto, para lembrar que você é mais do que um servo, é filho. No silêncio da noite, quando o mundo se cala e a alma se mostra como ela realmente está, Deus não aparece apenas com instruções, mas com braços abertos. Ele quer conversar, mas também quer que você aprenda a repousar na presença dele sem pressa, sem metas, sem pressão. Ele quer que você perceba que estar com ele é o destino, não apenas o meio. A voz que muitos buscam como resposta é, na verdade, um chamado para um relacionamento contínuo. Esse entendimento muda tudo. Em vez de ficar ansioso esperando por uma direção, você aprende a se deleitar na companhia. Em vez de tratar Deus como um oráculo, você o reconhece como um amigo, um pai, um companheiro fiel. E nessa amizade, a voz dele não precisa ser sempre verbal. Às vezes, um silêncio cheio de presença comunica mais do que palavras. É nesse lugar que os desejos do seu coração começam a ser transformados. Quanto mais você atende ao convite da presença, mais o seu interior se alinha com o céu. A vontade dele passa a ser a sua vontade. A mente agitada se torna estável. O medo se transforma em confiança. Você deixa de buscar apenas o que Deus pode dizer e passa a buscar quem Ele é. E quando isso acontece, até as direções mais difíceis se tornam leves, porque nascem de um relacionamento, não de uma cobrança. A voz de Deus como convite é o início de uma jornada onde você não está sozinho.
Você não precisa entender tudo de uma vez, nem ouvir grandes revelações todas as noites. Basta atender ao chamado para estar com Ele. E nesse lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. O mais importante não é o que Ele vai dizer, mas o fato de que Ele quer estar com você. O que fazer quando Deus se cala? O silêncio de Deus pode ser o momento mais confuso da jornada espiritual. Você ora, espera, se entrega, mas não ouve nada. Nenhuma resposta, nenhuma direção, nenhum sinal. A mente começa a questionar, o coração se entristece e a alma pensa em desistir. Afinal, por que Deus se calaria justo quando você mais precisa? Mas o que parece abandono, na verdade, pode ser um processo profundo de amadurecimento. Deus não se cala por descuido. O silêncio dele é intencional, pedagógico, transformador. Em muitos casos, o silêncio de Deus é a resposta que você precisa. Ele não está punindo você, está ensinando a confiar. Quando ele se cala, está purificando sua fé, mostrando que o relacionamento não pode depender apenas de emoções ou manifestações visíveis. É no silêncio que a fé deixa de ser baseada em sensações e passa a ser sustentada pela confiança. Como em uma relação íntima, onde o amor verdadeiro não precisa de palavras o tempo todo para ser real, com Deus acontece o mesmo. A ausência de som não é a ausência de presença. Jesus, no momento mais angustiante da sua vida, também enfrentou o silêncio do Pai. No jardim do Getsêmani, ele orou com angústia profunda. No alto da cruz, clamou com dor: Deus meu, por que me desamparaste? Está em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mesmo sendo o Filho amado, Jesus passou pelo silêncio. Isso mostra que o silêncio de Deus não é sinal de rejeição, mas parte da jornada de entrega total. Às vezes, Deus se cala para testar sua maturidade espiritual. Ele quer saber se você o busca apenas pelas respostas ou por quem ele é. Se você continua adorando mesmo sem entender, se permanece fiel mesmo sem sinais, se confia mesmo sem sentir. Esse é o momento em que a sua fé é refinada como o ouro. Quando tudo em você quer desistir, mas você escolhe permanecer, algo precioso está sendo gerado dentro da sua alma. Outra razão para o silêncio é que Deus já falou, mas você está esperando uma nova confirmação para aquilo que já foi revelado. Em vez de dar novas instruções, ele espera sua obediência ao que já foi dito. O silêncio, nesse caso, é uma pausa divina, aguardando sua decisão. Também pode ser que você esteja tão cheio de ruídos internos, medos ou distrações, que mesmo Deus falando, não conseguiria ouvir. Ele se cala não porque parou de falar, mas porque quer que você aprenda a esvaziar o coração para escutá-lo de forma limpa. O que fazer então quando Deus se cala? Primeiro, permaneça. Continue buscando, mesmo sem sentir. Ore, mesmo sem ouvir resposta. Leia a palavra, mesmo sem revelações. Mantenha sua comunhão. Não interrompa o relacionamento só porque você não tem a confirmação que esperava. Segundo, silencie dentro de você. Diminua as vozes que te cobram, que te pressionam, que te assustam. Dê espaço para a quietude da alma. Terceiro, confie no caráter de Deus. Se Ele está em silêncio, é porque está trabalhando. Você pode não ver, mas Ele está agindo. Pode não entender agora, mas logo vai agradecer por esse tempo. O silêncio de Deus é terreno fértil para as maiores transformações. É onde a raiz da fé se aprofunda, onde a identidade é formada, onde a confiança se consolida. Quem aprende a atravessar esse vale sem perder a esperança, sai mais forte, mais sensível e mais íntimo do Espírito. No fim, você vai perceber que Deus nunca se calou de verdade. Ele apenas sussurrava em outra frequência, e agora você está pronto para ouvi-lo, transformando a noite em um encontro constante.
A experiência de ouvir a voz de Deus no silêncio da noite não foi feita para ser um evento isolado. Não é algo que acontece uma única vez, em um momento de desespero ou de busca intensa. Deus deseja que isso se torne um hábito, uma prática contínua, um estilo de vida. Ele quer que cada noite seja uma nova oportunidade de comunhão, revelação e renovação. Quando você decide transformar a noite em um espaço sagrado recorrente, começa a viver não apenas momentos com Deus, mas uma jornada diária na presença dele. Tudo começa com intenção. Ao invés de tratar a noite como apenas o fim de um dia cansativo, você a transforma em um altar, um espaço de intimidade onde a alma encontra descanso e direção. Esse encontro não exige esforço religioso, mas disponibilidade interior. Você não precisa de muitas palavras, nem de orações longas. Precisa apenas chegar com o coração aberto e dizer: estou aqui, Senhor, fala comigo. A constância não está na performance, mas na entrega. Quando você estabelece esse hábito, o seu corpo começa a se adaptar. A mente se prepara para silenciar. O coração se condiciona a repousar e a ouvir. Assim como quem desenvolve uma rotina de treino físico ou de leitura, o espírito também responde à repetição. E quanto mais constante for esse encontro, mais clara se torna a voz do espírito. Você passa a reconhecer seus sinais com facilidade, a discernir suas impressões com segurança e a sentir sua presença como algo familiar. Transformar a noite em um encontro constante é também um ato de resistência contra a cultura do cansaço. O mundo quer que você apague sua alma no travesseiro como se tudo terminasse ali. Mas você entende que a noite é o início de algo maior. É onde o invisível se revela, onde o espírito é reabastecido, onde a guerra espiritual se vence em silêncio e fé. É nessa disciplina espiritual que sua identidade se solidifica. Você não é apenas alguém que crê em Deus, você se torna alguém que caminha com Ele. Essa rotina muda a sua percepção sobre o dia seguinte. Você acorda mais alinhado, mais sensível, mais forte. Problemas que antes te desestruturavam agora são enfrentados com serenidade. Decisões são tomadas com clareza. Palavras que você ouve durante o dia ganham novos significados, porque o seu espírito já estava sintonizado desde a noite anterior. O encontro noturno com Deus é como plantar sementes que florescem ao longo do dia. Mesmo quando o sono vier rápido ou o cansaço for intenso, uma breve entrega já basta. Algumas palavras sinceras, uma oração silenciosa, uma respiração consciente diante da presença de Deus, e ali já acontece o milagre da conexão. O importante é a frequência, não a duração. É a intenção, não a perfeição. Com o tempo, esse hábito vai se tornando um lugar seguro dentro de você. Mesmo em viagens, mesmo em dias difíceis, mesmo em momentos de crise, você sabe para onde voltar. E não é mais sobre o horário, mas sobre a postura interior. Seu espírito aprende que pode acessar o Pai a qualquer momento, mas sabe que há algo especial quando tudo está em silêncio e só você e Ele permanecem acordados. Transformar a noite em um encontro constante é uma das decisões mais sábias e transformadoras que alguém pode tomar. E o céu responde com fidelidade. Cada noite pode ser única, mas todas terão algo em comum. A certeza de que Deus está ali, esperando por você. Chegamos ao final desta jornada, mas o céu ainda está aberto sobre você. Tudo o que foi compartilhado até aqui não é apenas um ensinamento, é uma convocação divina. Deus não te trouxe até esse vídeo por acaso. Ele sabia exatamente o momento em que seu coração estaria pronto para ouvir, não com os ouvidos naturais, mas com a alma despertada. E agora, enquanto o mundo lá fora dorme, o céu se inclina para te visitar.
A presença do Espírito Santo está mais próxima do que você imagina, mais real do que qualquer dor, mais fiel do que qualquer promessa humana. Você não precisa de grandes palavras para ser encontrado por Deus esta noite. Basta uma entrega sincera. Basta abrir o coração e dizer: Senhor, estou aqui, fala comigo, me ensina a te ouvir. É nesse gesto simples e poderoso que o invisível se torna visível, que o eterno invade o tempo, que o ordinário se transforma em sagrado. Você não precisa mais lutar sozinho, dormir em silêncio ou acordar confuso. A partir de agora, suas noites serão território santo. Feche os olhos, respire fundo, deixe todo o peso do dia cair por terra. Esqueça o que não deu certo, esvazie o coração de tudo o que rouba a sua paz. E apenas perceba: Deus está aí. Sim, agora mesmo, não há distância, não há resistência, apenas presença. Você foi criado para isso, para ouvi-lo, para andar com ele, para ser guiado não pelo medo, mas pela voz que liberta, conforta e transforma. Eu profetizo sobre você uma nova sensibilidade espiritual. Que seus ouvidos interiores sejam abertos, que sua mente seja purificada. Que sua alma se torne um solo fértil para a voz de Deus. Que toda voz de acusação, confusão e ruído seja silenciada e que a voz do Espírito seja a única a ecoar dentro de você a partir desta noite. Que o quarto onde você está agora se encha da glória invisível do Senhor e que cada noite se torne um altar, uma escola, uma morada. Você não está sozinho, nunca esteve. O silêncio que você sentia não era ausência, era preparação. E agora você está pronto para viver aquilo que Deus sempre sonhou, uma intimidade profunda, real, constante. O Espírito Santo não quer te visitar, ele quer habitar. Não quer te dar apenas palavras, mas formar em você uma nova identidade. Então, nesta noite, aceite o convite. Dobre seus joelhos se puder. Fale com ele, mesmo em silêncio. Ouça com o coração, mesmo que pareça estranho no começo. E se não ouvir nada agora, apenas descanse, porque só o fato de estar na presença dele já transforma tudo. O céu não precisa te impressionar, ele veio para te encontrar. Durma em paz. E se acordar no meio da noite, não reclame. Pergunte ao seu coração: será que é Deus me chamando? Se for, levante-se, se entregue e permita que o Espírito te conduza. Porque a partir de agora, o silêncio da noite não será mais vazio. Será o lugar onde você ouvirá a voz de Deus como nunca antes. Se quiser, escreva nos comentários o que você sentiu. Conte seu testemunho. Ore por alguém. Compartilhe essa mensagem com quem precisa. Que a sua vida se torne uma resposta viva à voz que te chama para a presença. Agora, feche os olhos e ouça.